Gerir uma fortuna, por vezes, pode ser mais difícil do que a ganhar. Talvez por isso, alguns jogadores de futebol não conseguem aguentar financeiramente depois do adeus aos relevados. São muitos os casos mediáticos conhecidos pelo futebol mundial, mas cá dentro, em Portugal, também houve e há casos desses a acontecer. No vídeo de hoje voltamos a tirar a lupa do bolso para vos mostrar alguns dos jogadores portugueses que eram muito ricos e perderam absolutamente tudo por não saberem controlar o seu dinheiro. E um dos casos é mesmo surpreendente, portanto no teu caso eu ficaria até ao final para ver o que aconteceu. Estás com o MTL, o local onde tens vídeos diários sobre o futebol português, com especial destaque para o mercado de transferências. Deixa o teu like no vídeo, apoia o projeto com a tua subscrição e ativa as notificações. Abrimos o vídeo com um nome bem conhecido do futebol português, Jorge Cadete. O avançado formado no Sporting, que conta com uma carreira internacional em clubes como o Celtic de Glasgow e o Celta de Vigo. Além disso, foi o primeiro português a ser o melhor marcador de um campeonato estrangeiro. Tal facto o levou a ser eternizado em Glasgow. Ainda hoje, os adeptos do Celtic esboçam um sorriso quando ouvem o nome Cadete. Porém, o feroz finalizador já viveu tempos muito complicados após pendurar as chuteiras. Estávamos no ano de 2014, quando o ex-internacional português se viu forçado a residir com os pais e a viver do rendimento mínimo, isto depois de ter ganho mais de 4 milhões de euros durante a sua carreira. Jorge Cadete justificou a falência com os 2 divórcios e com uma série de investimentos que se revelaram ruinosos. Atualmente, o antigo jogador já concluiu uma licenciatura em treino desportivo e anseia por um novo desafio em termos futebolísticos. Já limpou as suas dívidas com o fisco e continua a recompor a sua vida ligado aos relevados para ensinar os mais novos na sua academia em Lisboa, a Cadete Sport Academy. O segundo caso que vos trago é de mais um jogador que passou por grandes portugueses, mas que perdeu todo o seu dinheiro, Daniel Kennedy. O ex-jogador do Benfica, Futebol Clube do Porto e Seleção Nacional perdeu milhares de euros que representavam os seus ganhos no mundo do futebol devido ao vício do jogo. No presente, o antigo futebolista, que após pendurar as chuteiras enveredou pela carreira de treinador, revelou ao jornal Record ter começado a frequentar casinos de forma lúdica, acabando por ficar viciado. Suas palavras: perdi quase tudo no jogo e quando não temos, recorremos a outras pessoas. A certa altura, torna-se uma bola de neve. Na fase final, antes de parar, já ia mais ao casino para cumprir com as responsabilidades que tinha assumido com essas pessoas. Tudo terá começado após o afastamento de Kennedy do Mundial de 2022. Ficou suspenso durante um ano e separou-se. A partir daí foi uma espiral. Começou com uma brincadeira e acabou em vício. Garante ter perdido apenas dinheiro. Não era aquela pessoa que ia ao casino e deixava lá fortunas. Durante a minha carreira também não ganhei milhões. Foi aos poucos. E esses poucos, quase todos os dias, levaram-me à situação em que me encontro atualmente. Kennedy não revela quanto perdeu, mas tendo em conta o seu passado como futebolista, terão sido largos milhares de euros. Diz estar curado do vício desde há 2 anos. No processo escreveu uma carta ao casino para o proibir de jogar. Já fez terapia, atualmente diz então estar arrependido e pede ao mundo do futebol para lhe dar uma nova oportunidade depois do último clube por si treinado ter sido o Cartaxo em 2018-2019. Recuamos novamente no tempo a 2013, quando a família Veloso fazia capa nos jornais desportivos e revistas cor-de-rosa pelo atrito vivido devido às dívidas do pai António. A antiga glória do Benfica, além de viver com dificuldades financeiras, entrou mesmo em disputa judicial com o filho para repor a sua honra, como afirmou à revista Caras. Aparentemente, o capitão do Benfica durante 8 temporadas e uma das referências da Seleção Nacional durante os anos 80 e 90 usou uma procuração do filho para colocar a casa da família em nome próprio. Isto foi o culminar de um conjunto de acontecimentos que o levaram à bancarrota. Segundo o mesmo contou ao jornal Record, foi vítima de um golpe de 100 mil euros dado por um sócio numa empresa de publicidade.
À parte da reposição de 5.000 euros ao filho Miguel e 25.000 euros à irmã Raquel, o caso mediatizado em abril de 2013 não teve efeitos práticos e consolidou a separação de António Veloso da família, afetando uma vida solitária apoiada na ajuda de amigos. A quarta história que vos trazemos, ainda puxamos mais a cassete atrás, mais um futebolista que perdeu tudo, até a alma na miséria. Vítor Batista iniciou a carreira no Vitória de Setúbal em 1967, onde venceu uma Taça de Portugal. Na transferência mais cara da altura foi para o Benfica. No currículo tem 5 campeonatos e uma Taça de Portugal pelos encarnados, mas vamos ao que interessa neste vídeo. Apesar de ter sido muitas vezes comparado a George Best pelo perfil excêntrico que se juntava à genialidade futebolística, o português acabou na pobreza, sem dinheiro e a trabalhar num cemitério, imagine-se, depois de ter espalhado então magia pelos relevados nacionais. É talvez o caso que representa mais a miséria dentro do futebol, mas o panorama era diferente nos anos que se viviam. Quinto caso, talvez uma cara bem conhecida para vocês. Sim, é Fernando Mendes, o atual comentador da CMTV, foi um dos laterais esquerdos mais completos que o futebol português já viu. Formado no Sporting, campeão no Benfica, tricampeão no Futebol Clube do Porto. Chegou a ganhar mais de 17.000 euros por mês. Em 2014 vivia apenas com a ajuda do subsídio de desemprego. Chegou a gastar 20.000 euros numas férias no Brasil, teve um Porsche e ficou sem nada. Graças à sua família, em específico à sua mãe e à sua mulher, reergueu-se e hoje tem um lugar de antena nos comentários desportivos da CMTV. Campeões, e cá está o caso mais mediático e surpreendente desta lista, Vítor Bahia. Um império, mas já só tem um Smart em seu nome. Era este o destaque de uma das entrevistas que o antigo guardião do Futebol Clube do Porto e Barcelona deu em 2013. Bahia estava na falência, depois de se ter envolvido em negócios ruinosos que o arrastaram para uma situação financeira calamitosa. Chegou a ser obrigado a desfazer-se da casa de família na Foz do Douro, no Porto, avaliada em 1 milhão de euros. Também a sua casa no Gerês e da residência de luxo no Brasil foram todas vendidas para pagar dívidas. Como se não bastasse, a esta lista juntam-se ainda os carros topos de gama que foram também todos despachados ao desbarato, tudo mesmo em nome de dívidas. A situação mais grave registou-se no final da carreira futebolística, quando foi iludido por um gestor de fortunas. Apostou forte na compra de um hotel e spa de luxo junto à barragem de Monte Novo, em Évora, mas as obras foram embargadas e o investimento de vários milhões de euros não teve qualquer retorno. A falta de liquidez não lhe permitiu terminar o negócio. Só mais tarde Bahia percebeu que tinha sido enganado e que o gestor se tinha aproveitado da procuração que o futebolista assinou para movimentar livremente todos os seus bens e dinheiro. Nos anos seguintes, Vítor Bahia voltou as suas atenções para os estudos, concluiu uma licenciatura e mestrado em gestão de organizações desportivas. A partir daí, as oportunidades começaram a surgir, primeiro na televisão por cabo, pela porta do Canal 11, onde foi apresentador do programa Camisola 11, um espaço destinado às lembranças e histórias do futebol português. Lembra-vos de algum canal? No dia 6 de junho de 2020, após a reeleição de Pinto da Costa para o 15º mandato como presidente do Futebol Clube do Porto, Bahia passou assim a desempenhar o cargo de vice-presidente do clube. Adeus à miséria, Vítor Bahia está reerguido e com uma posição dominante dentro do seio do Futebol Clube do Porto. E começamos com Garrincha, um nome que dispensa apresentações. Por muitos considerado um dos melhores jogadores na arte do drible, com as suas fintas estonteantes, há quem defenda até que este era um jogador que estaria no mesmo nível, se não mesmo melhor que Pelé. Apesar dos 6 centímetros que tinha de diferença no comprimento das pernas, isto não impediu o anjo de pernas tortas de brilhar nos relevados, brilhando mesmo em clubes como o Botafogo, Corinthians, Flamengo, entre outros. Mas foi ao serviço da Canarinha que teve as melhores recordações. Estatísticas estas que foram suficientes para lhe ser atribuído o prémio de melhor jogador do Mundial e também a botador da competição, limpando assim todos os prémios que podia receber. Quem sabe, se tivesse calçado as luvas, também seria o melhor guarda-redes.
Mas a sorte parecia não durar muito para Garrincha. Em 1963, os Gigantes de Milão e a Juventus tentaram adquirir a estrela brasileira, mas o Botafogo acabaria por não chegar a acordo. Nesse mesmo ano, os problemas que apresentava no joelho começaram a agravar e, mesmo aconselhado pelo médico da seleção a ser operado, Garrincha recusou. Dentro de campo, a forma física já não é o que era e fora de campo, a vida do jogador também não é mais calma. É descoberto um relacionamento que tinha fora do casamento com a cantora Elsa Soares e o abuso de álcool apontava para a sua decadência. E assim foi, em setembro de 64, Mané Garrincha é operado e acaba por passar um ano afastado dos relevados e quando regressa não seria mais do que uma sombra da sua antiga forma. Foi desta forma que se deu uma sucessão de clubes à antiga glória canarinha, como o Corinthians e Flamengo, mas nunca por muito tempo. Surgiram então os problemas financeiros, gastando todo o seu dinheiro em álcool, mulheres e uma ou outra má decisão empresarial. O craque acaba por viver os últimos tempos da sua vida ajudado por amigos, não tendo fundos para se suportar. E infelizmente é mesmo o álcool que o trai e em 1983 Mané Garrincha morre de uma cirrose. Fica agora connosco a forma que o recordamos, se como uma figura ímpar do futebol ou como alguém que tinha tudo e tudo perdeu para as más escolhas. O segundo caso de hoje é uma das figuras mais acarinhadas pelos adeptos da seleção de Sua Majestade. Paul Gascoigne era um formidável jogador, rápido e ágil sobre a bola, Gaza como era passar ao lado de uma carreira que tinha tudo para ser brilhante. Saído do clube de Londres, Paul Gascoigne rumava à capital de Itália para defender as cores da Lazio, onde acabaria por jogar 3 anos, mas com uma passagem um tanto ou nada discreta, isto para o nível de jogador que Gaza era, isto dos seus favoritos, pela postura de bad boy que apresentava. As histórias são muitas, dentro de campo e imaginem, só num derby da capital, perante ver a sua equipa a perder, Paul Gascoigne cabeceou a bola para o fundo das redes da Roma, empatando o jogo nos minutos finais e sem demoras destacou a correr à curva norte, local da claque da Lazio, fazendo a festa com os adeptos como se ele próprio fosse um deles. Há também um episódio clássico em que, ao ser derrubado, Paul Gascoigne correu em direção ao árbitro para reclamar do lance. O juiz levou a mão ao bolso e, para surpresa de muitos, em vez de puxar de um cartão para o inglês, puxa de uma chiclete. Gaza, sem hesitar, agradece e começa a mastigar como se tivesse esquecido o que fora discutir com o árbitro. Fora do campo, Paul esforçava-se para manter o seu perfil habitual e episódios como entrar no restaurante mais famoso de Roma e meter a mão no aquário para escolher a lagosta que queria comer tornavam-se episódios cotidianos. Já nem adianta falar nas vezes que fazia notícia de jornal com as noitadas que tinha pelos bares de Roma. Mas apesar de tudo isto ter o seu quê de engraçado, as coisas em breve deixariam de ser tão divertidas quanto isso. Segue-se o regresso ao Reino Unido e a breve passagem por diversos clubes, dos quais se salientam Rangers, Everton e Burnley. A carreira de Gaza havia chegado ao fim e os episódios de consumo excessivo eram mais do que se possam contar, incluindo um dos maiores passados aqui em Portugal, no Algarve. Após ter sido internado contra a sua vontade, Gascoigne fora encontrado no seu hotel em Vila Moura num estado de overdose. Segue-se episódio atrás de episódio até que em 2010 que Gordon Taylor, o presidente da Associação de Futebolistas de Inglaterra, confessa que Gaza tinha vindo ao seu encontro para que este lhe desse um lar, sendo a situação tão grave que corria o risco de ter de viver na rua. Ultimamente parece que as coisas têm encarrilado para o lado do inglês, que agora vive os seus dias como uma celebridade, aparecendo em programas como Celebrity Island em Itália. E vamos para o terceiro caso e mais mediático. É verdade, Ronaldinho Gaúcho, ídolo para muita gente, pertence também a esta lista do MTL, pai pelo uso de documentos falsos, para além de ter a mãe em quadros clínicos mais adversos. Juntou-se a tudo isto uma dívida de $150 mil, da qual se consta que nem o próprio Ronaldinho pagou, mas sim Samuel Eto'o, colega e grande amigo do craque brasileiro. Uma vez fora da prisão, a mídia do Brasil declarou que o ex-Barça teria apenas $6 na sua conta bancária, declarando na bancarrota. Mas, verdade seja dita, nunca vimos Ronaldinho a passar fome, nem estar mal da vida, e como um raio de sol, os negócios do craque voltam a crescer, fazendo cerca de 1 milhão em apenas 4 meses.
Hoje em dia pode ver um dos nossos jogadores preferidos a representar o Brasil, pelo qual se tornou uma espécie de embaixador, para além de figura pública que já é por si. Mas os negócios não são só estes. Ronaldinho tem também um grupo musical que já conta com milhões de visualizações e uma marca de gin. E assim Ronaldinho é melhor que ninguém, exemplo que podemos aproveitar tudo na vida, cheia de diversão, cheia de festas, mas sempre com um certo equilíbrio e responsabilidade. E quando toca a hora de trabalhar duro, há que fazê-lo e, se possível, com ele, um enorme sorriso na cara e uma ótima energia. Podemos assegurar que aqui no MTL esse lema é completamente usado. Vamos terminar esta lista com uma questão. Quem não se lembra de um pé canhão que atuou no futebol português? É isso mesmo, Isaías Soares, ou simplesmente Isaías para o mundo do futebol, é certamente uma figura conhecida entre os adeptos encarnados. Apelidado também de Profeta Selvagem, o brasileiro fez 178 jogos com a camisola das Águias, dos quais encontrou as redes da baliza adversária umas 71 vezes, conquistando um campeonato português e uma taça de Portugal pelo Clube da Luz. Fez história também ao ser o primeiro jogador brasileiro a jogar na Premier League, representando o Coventry City, pelo qual jogou 12 vezes e marcou 2 golos. Mas apesar de ter tido uma carreira interessante, o pé canhão não viveu desafogado após o pendurar das botas. Apesar de, ao contrário dos casos anteriores, Isaías não ter nenhum registro de excesso de álcool ou de drogas, a verdade é que o avançado brasileiro se deparou com muitas dificuldades. Gestão danosa, azares ou o que pode ter acontecido, ninguém sabe ao certo. Na verdade, e é em 2016 que Isaías decide deixar para trás o Brasil e vir para Portugal à procura de uma vida melhor. Acabou a trabalhar num restaurante de um amigo em Pombal para se sustentar enquanto não encontra trabalho na área que sempre foi feliz, o futebol. O dono do restaurante, amigo de longa data de Isaías, destaca a sua humildade e vontade de trabalhar, onde faz sempre questão de ajudar no que for preciso. Conta também que os clientes ficam surpreendidos ao ver o pé canhão e pedem sempre para tirar uma foto com ele. Apesar de já não dar para viver do que jogou, o que jogou viverá para sempre nas memórias dos adeptos da bola. Um caso diferente em que, apesar das coisas terem corrido mal, nunca se deve baixar os braços e continuar sempre a acreditar num amanhã muito melhor. Dono de um fantástico pontapé e de uma resistência invejável, Jon Arne Riise é um dos jogadores noruegueses mais conhecidos de sempre. Conhecido igualmente pelo seu vibrante cabelo ruivo, o lateral esquerdo conta com passagens por equipas como Mónaco, Liverpool, Roma e Fulham. Um excelente palmarés que apresenta com uma conquista de uma Liga dos Campeões, 2 supertaças europeias, uma FA Cup e uma Liga Francesa. Entre outros troféus, esteve 6 épocas no clube de Anfield Road, onde em 348 jogos marcou uns surpreendentes 31 golos, um número bastante interessante para um lateral, uma vez que era ele também muitas vezes responsável pelas bolas paradas. E seria mesmo com a camisola dos Reds que o jogador seria considerado falido, mesmo apesar de estar a fazer 50 mil libras por semana, uma vez que contraíra uma dívida de 100 mil libras, ligada esta também a uma suposta fraude fiscal de 300 mil libras na Noruega, o seu país natal. Ora, uma vez à porta da miséria, Jon Arne Riise teve a felicidade de ainda estar no seu auge, continuando a jogar ao mais alto nível, o que lhe permitiu pagar a sua dívida e reconstruir ao mesmo tempo a mesma. Felizmente, tudo correra bem e, apesar desse momento menos feliz, o norueguês conseguiu rapidamente recompor a sua vida como se nada tivesse passado. Hoje em dia, e já nos seus 41 anos de idade, Riise encontra-se no comando técnico do Avaldsnes, uma equipa norueguesa. Conseguirá este outrora tão celebrado jogador proporcionar tantas alegrias como treinador? É estar atento. Da Escandinávia para terras transalpinas e talvez para um dos melhores avançados do seu tempo, Christian Vieri é o segundo nome que apresentamos nesta lista. Um goleador nato, muitas vezes comparado a um homem com força de touro e graciosidade de uma borboleta, teve ao longo dos seus 525 jogos realizados entre clubes como Inter, AC Milan, Juventus, Lazio e Atlético de Madrid, entre outros, uns expressivos 259 golos marcados. E o Toro, como era apelidado pelos adeptos, acabara por ter uma história um pouco infeliz no que toca a medalhas e conquistas, onde mesmo assim conta com 2 taças italianas e um Scudetto, assim como uma supertaça europeia, uma taça internacional e uma taça das taças.
mas acabara por não vencer os maiores troféus devido sempre a lesões ou azares, como é o caso do Mundial de 2006, onde o avançado italiano não fora convocado devido a uma lesão que sofrera nas vésperas da competição. Mas fora dos relevados, Vieri não deixava de ser nas luzes da ribalta, fazendo capa de revistas com as suas relações, como por exemplo com as modelos Elisabetta Canalis, Helena Santarelli, Débora Salvalaggio e Fernanda Lessa. Mas houve muitas outras. Mas seria mesmo este tipo de vida faustosa que levaria o craque para as ruas da amargura. Em 2014, o goleador italiano encontrava-se na falência, vendo a BFC, a sua empresa que fundara com a mãe, a registar um prejuízo de cerca de 16 milhões de euros e, como se isto não bastasse, uma boa parte da fortuna de Il Toro teria sido também perdida em póquer. Felizmente para o mundo do futebol, rapidamente Vieri se estabilizara, onde hoje o podemos ver como analista e comentador de futebol para o canal italiano beIN Sports, assim como dono de várias marcas, quer de restaurantes, quer mesmo de moda, onde por exemplo tem uma apelidada de Sweet Years, que criou com o seu companheiro e amigo Paolo Maldini. E é esta a história de um craque que nos deu momentos que nunca ficaram fora de moda. Viajamos para o Reino Unido para falar sobre o jogador menos sonante desta lista, Paul Charles Merson. Nasceu em Londres em 1968, onde viria a representar uma equipa desta mesma cidade, o Arsenal, onde esteve de 1985 a 1997, disputando 327 jogos e marcando 78 golos, como médio ofensivo. Tinha muito cariz e faro de gol. Conquistou ao serviço dos Gunners muitos troféus, ajudando inclusivamente o clube londrino a conquistar uma taça das taças. Depois de uma carreira de sucesso feito no Highbury Park, na altura estádio do clube londrino antes da construção do Emirates, Merson seguiu para Middlesbrough e mais tarde para Villa Park, onde na equipa do Aston Villa viria a conquistar uma taça Intertoto. Deram-se ainda algumas passagens por clubes mais pequenos do futebol inglês e finalmente chegar à altura de o internacional inglês pendurar as botas. E é aqui que começa mais uma história de sufrágio, porque a vida para lá das quatro linhas não foi tão brilhante para Merson como dentro delas. Isto essencialmente devido ao seu vício em álcool e drogas, culminando com um vício ainda no jogo. Fizeram desaparecer quase como num instante 7 milhões de libras da sua fortuna, para além de casas, carros e bens pessoais. Acabaria também por viver uma temporada como sem-abrigo. Não fosse isto mal suficiente, via também o seu casamento a desmoronar enquanto estava em período de reabilitação. Um pouco mais tarde, em 2011, Merson fora preso devido ao acidente que causou enquanto conduzia embriagado. Paul Merson encontra-se reabilitado hoje em dia e novamente autossuficiente, onde voluntariamente integra reuniões dos Alcoólicos Anónimos, onde ajuda outras pessoas a sair de uma vida que um pouco atrás fora sua. Poderemos ver este rosto conhecido também nos programas de futebol da Sky Sports, onde é frequentemente comentador e analista desportivo. O último nome desta lista. Continuamos em terras de Sua Majestade, mas rumamos mais a norte, onde paramos na cidade de Manchester, onde o miúdo da Irlanda do Norte, chamado Gillespie, começa a sua carreira em Old Trafford. Desde muito cedo mostrara talento e futuro, mas numa equipa com Beckham, Giggs, Scholes, Roy Keane e Eric Cantona, as oportunidades para se mostrar não eram muitas. E aproveito esta deixa para te convidar a saber um pouco mais sobre o King Cantona. Falámos sobre ele num dos últimos vídeos do MTL, vou partilhar aqui em cima, no canto superior direito. Mas estava a dizer, quanto a Keith Gillespie, ele mudar-se-ia então para St. James Park, a casa do Newcastle, a época à qual os Magpies ficaram em segundo lugar na Premier League e repetiram esse tamanho feito na época seguinte. Numa formação composta por nomes incríveis como David Ginola, Rob Lee, Le Ferdinand e Alan Shearer, o clube de Newcastle vivia a sua fase de glória, onde atingira o maior palco europeu, a Liga dos Campeões. O menino da Irlanda do Norte, que tanto fazia de médio como de extremo, contribuiu com 12 golos e 22 assistências ao longo das 143 aparições com a camisola dos Magpies. Com muitas lesões à mistura, Keith Gillespie jogava agora por clubes como Blackburn, Leicester e Sheffield United, onde depois destes gradualmente ingressaria em equipas mais pequenas. Mas seria mesmo antes de acabar a sua carreira que o céu desabaria sobre ele. Em 2010, Keith Gillespie fora considerado falido pelo Supremo Tribunal,
onde constavam mais de 7 milhões de euros que este perdera em apostas desportivas. Até houve uma aposta específica de 52 mil libras que perdera na sua própria equipa, onde estes não poderiam vencer o Stoke City por 4 ou mais golos, e é no último minuto que os alvinegros fazem o quarto da partida. Apesar de ter perdido tudo, hoje em dia a história é outra e Keith Gillespie parece ter-se livrado do vício do jogo e está agora ligado ao Gambling with Lives Charity, a fundação que procura uma melhor regulação do jogo e oferece inclusivamente suporte às pessoas com problemas. É questão para dizer que é uma história com final feliz. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.